Essa apresentação que eu montei, que eu intitulei de James Webb e o fim da evolução galáctica, eu vou tratar mais de como teria supostamente evoluído o universo em si, do que o princípio dele, do que a questão do Big Bang. Por quê? Porque essa questão de que o universo evoluiu, de que essas estruturas que a gente vê hoje, esse universo organizado que a gente vê hoje, ele um dia foi um universo, um dia foi só hidrogênio, foi só hélio e foi um universo completamente desordenado que se imagina, é uma ideia muito equivocada. E ela faz parte dessa teoria do Big Bang, de que ele estaria tudo concentrado num ponto e depois evoluiu. Mas vocês vão entender melhor. Uma das coisas iniciais que é preciso ser dita é o seguinte: eu vou trabalhar com essas idades e com essas distâncias que são adotadas na cosmologia padrão. Agora, essas distâncias, essa idade, a forma como foi adotado essas distâncias e como é calculado isso, como passou a ser calculado isso, é bastante questionável. E vocês vão ver isso num próximo vídeo que eu vou lançar. Eu vou tratar especificamente de como foi criado essa idade para a Terra e essas distâncias que são utilizadas hoje na cosmologia padrão, para a gente medir o que a gente chama hoje de redshift, ou seja, a distância em que a luz percorreu até chegar aqui na Terra. Uma das coisas que é preciso ser entendida é justamente de que toda essa ideia de bilhões de anos para o universo, de bilhões de anos-luz de distância, ela está relacionada com a ideia de que a Terra em si tem bilhões de anos. Compreendem? Qualquer coisa que sai da nossa galáxia, a gente não tem, assim, ideia da real distância. Essas coisas são parâmetros que foram adotados a partir de suposições. A gente realmente não tem a real distância de um único parsec. Né? Um parsec é 3,2 anos-luz, o que equivale a mais ou menos 30 trilhões de quilômetros. Né? Mas vocês vão ver como é que isso foi feito a partir de um vídeo que eu vou lançar nas próximas semanas. Só que aí vocês aguardam um pouco, a gente vai trabalhar esse vídeo, vai trabalhar uma live, enfim, vamos lá. Então, algumas informações iniciais a respeito do James Webb, certo? Ele foi lançado em 25 de dezembro de 2021, né? Foi um presente de Natal para todo o pessoal do design inteligente, porque ele começou a trazer muitas informações e foi acabando com essa história de evolução e de bilhões de anos, e vocês vão ver isso. E o tempo de operação dele, ele vai fazer agora ainda, né? 2 anos em operação. E já trouxe assim uma quantidade de informações absurdas que estão simplesmente fundindo a cabeça dos astrônomos. Essa história de que não, de que os astrônomos estão tranquilos, de que as coisas estão tudo dentro do imaginado, do que era previsto, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Né? Você pega os depoimentos dos astrônomos, todos eles relatam surpresa, relatam uma grande, assim, estarem estupefados, não esperarem por isso. Você vê pegar as citações, por exemplo, que eu vou trazer aqui, grande parte delas informa que as pessoas não esperavam por isso, que é diferente do que eles imaginavam nos derradeiros 30 anos. Compreende? O principal objetivo do James Webb é o de estudar justamente o início do universo, de como teria se formado as primeiras galáxias e como teria evoluído essas primeiras galáxias dentro do que eles imaginam que elas evoluíram. E aí, existem algumas informações iniciais que precisam ser relembradas. Né? Eu vou tentar trazer o mais breve, de forma mais sintática possível, como é apresentado a teoria do Big Bang, o modelo. Modelo conversa fiada, rapaz. Depois vejam no final, eu vou botar o link aqui do pequeno vídeo que eu fiz, fazendo uns cortes, fazendo o Sacani refutar o próprio Sacani, né? Sacani versus Sacani. Já tá aí, já tá disponível no canal, depois vocês procuram. São só 5 minutos e ficou bem engraçado o vídeo, eu fiz uma montagem. Tô aprendendo a editar direitinho. Ainda bem que eu vou editar esse vídeo aqui também. E vamos lá. Então, algumas informações que são preciso a gente relembrar para a gente ter em mente na hora que a gente vai ver essa questão de evolução das galáxias. Né? O Big Bang é apresentado de que forma?
ele é apresentado de que ele aconteceu há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, para ser mais preciso, 13,78 bilhões de anos, e que depois que teria havido essa grande explosão, não é expansão, porque se o universo começou por fusão e não por fissão, ele explodiu, ele não expandiu. Né? Uma estrela, quando ela colapsa sobre ela mesma, ela explode. Né? Isso é um processo de fusão. Ela explode, não expande. Então, quando o universo teve início e teve essa explosão inicial, se acredita, pelo fato do universo ter começado por fusão, houve um período inicial de 380 mil anos em que era tudo radiação. Então, essa história de que houve o Big Bang e imediatamente surgiu o hidrogênio não faz o menor sentido e não está correta dentro da própria teoria do Big Bang, se você acredita que a radiação cósmica do fundo é um resquício do Big Bang. O ruído que a gente escuta dessa radiação, se você acredita que é um resquício do Big Bang, então você acredita que houve um período em que tudo era só radiação e que o universo começou por fusão, beleza? Daí por diante, teria começado, depois desses 380 mil anos, teria começado o que a gente chama de era da reionização. E nesse sentido, teria começado a surgir hidrogênio e depois hélio. Sabe lá Deus como e por quê. Teriam surgido átomos de hidrogênio e do hélio. E a partir da fusão, da pressão que esses átomos teriam sofrido, depois de centenas de milhões de anos, teriam começado a surgir as primeiras estrelas. Esse período é o que se chama de Era das Trevas, inclusive o período de nascimento das primeiras estrelas. Por quê? Porque essas primeiras estrelas não é passível, a priori, não é passível de você enxergar elas, mesmo que elas sejam gigantescas como se prevêem, ou como eles imaginam que tenha acontecido. Essas seriam as chamadas estrelas de população 3, mas que até hoje nunca foram avistados, nunca foi visto nenhum sinal delas em nenhum estudo de astronomia, nenhuma pesquisa, nenhuma busca que foi feita até hoje. Então, após essas centenas de milhões de anos, teriam surgido as primeiras estrelas, e após centenas de milhões de anos, teriam surgido coisas como os buracos negros, as galáxias, até primeiro as galáxias a priori, depois os buracos negros, e depois as galáxias mais estruturadas. Vocês vão ver que tem um tipo específico que eles acreditavam que surgia primeiro de galáxias e que hoje eles já não acreditam mais por causa das descobertas do James Webb. Ok? E essa era das trevas, ou seja, a era entre a reionização e a era entre surgir as primeiras galáxias, teria levado, nos primeiros cálculos que eles fizeram, esses cálculos maravilhosos que eles fizeram, teria levado cerca de 1 bilhão de anos. E isso foi caindo drasticamente na medida que o Hubble foi encontrando galáxias cada vez mais distantes. Vocês vão ver que a Gliese Z12, por exemplo, foi descoberta pelo Hubble. Né? Então isso foi caindo de 1 bilhão de anos para 500 milhões, depois para 300 milhões, aí eles saíram baixando, e depois que teve o James Webb, ele estava agora em 300, 250 milhões antes do James Webb, agora eles simplesmente estão quase que descartando a Era das Trevas, ou seja, um período que teve reionização, hidrogênio, hélio surgiu espontaneamente, e logo em seguida já estava surgindo as estrelas. Por quê? Porque é o que a gente falou lá naquele debate do Inteligência Limitada. A janela está ficando estreita entre o que eles dizem, o tempo que foi o Big Bang, e o tempo que surgiu as galáxias. As galáxias estão sendo identificadas, principalmente depois do James Webb. Vocês vão ver aí, né, quando a gente analisar as galáxias mais distantes. Então vamos lá. Nessa primeira parte, eu vou explicar para vocês o que seria a evolução galáctica, ou seja, como eles acreditam. Essa imagem que vocês estão vendo aí é conhecida na astronomia como a forquilha de Hubble ou a classificação de Hubble. Por que é que eles acreditam que houve uma evolução galáctica? Como é difícil dizer isso. Ou uma evolução das galáxias. Porque eles acreditam que as primeiras galáxias, vocês vão ver que a imagem ela é da direita para a esquerda. As primeiras galáxias elas teriam essa forma irregular no início e elas foram evoluindo para galáxias espirais do tipo simples, normal, e do tipo barrada, que é esse tipo que vocês estão vendo aí embaixo, e que essas também teriam evoluído no passar de dezenas de milhões e até centenas de milhões de anos. Ou seja, até bilhões de anos são colocados nessa conta. Ou seja, inicialmente você teve galáxias irregulares, que vocês vão ver como é que são, que evoluíram para galáxias
espirais com braços ainda curtos e sem muitas estrelas que não dão volta no centro da galáxia e com poucos braços ainda. E aí foram ganhando massa, esses braços foram ficando mais longos e aumentando o número desses braços, até se tornar o que a gente vê hoje no universo, galáxias espirais de muitos braços e gigantescas, massivas, ou supermassivas às vezes, e galáxias espirais barradas, que são essas que vocês estão vendo aí embaixo. Essa barrada é uma concentração da massa estelar no meio da galáxia, que forma uma espécie de barra, né? Vocês vão ver que depois elas vão, segundo essa teoria, evoluir para galáxias lenticulares, e essas galáxias lenticulares vão evoluir para galáxias elípticas, né? Isso é o que prega a teoria, o modelo clássico de evolução das galáxias. Mas aí a gente vai ver a realidade, né? O que é que a realidade diz? Um exemplo de galáxia irregular, de como seria uma galáxia irregular no começo do universo, é essa galáxia NGC 1427. Ela é uma galáxia que está até próxima aqui da Via Láctea, né? Ela tem uma morfologia totalmente desordenada, caótica, não tem aquele centro, né, fazendo com que as galáxias, as estrelas em volta, tenham uma ordem em volta do centro galáctico. Elas não possuem nem formas elípticas, nem formas espirais. Por isso que a gente chama de irregulares. E eles acreditavam justamente nisso. Olha, no começo está surgindo as estrelas, sem ainda buracos negros, sem ainda um ponto central, então elas vão surgir aleatoriamente, como são as galáxias irregulares, né? E que uma outra característica que os astrônomos dizem é porque também essas galáxias são pequenas, são de milhões de estrelas, são galáxias ainda com massa muito pequena, uma massa solar muito pequena, né? E que teoricamente teria uma rápida formação de estrelas. Só que isso também é conversa, tá? Porque, como eu já falei para vocês, nunca se registrou a chegada de nenhuma nova luz, de nenhuma nova estrela. Então, em algum momento, se está nascendo estrela em que em alguma galáxia, em alguma protogaláxia, alguma galáxia irregular, tem que estar chegando novas luzes aqui na Terra, luzes de uma nova estrela que nasceu em algum momento. Só que isso não acontece, nunca foi registrado a luz de uma nova estrela que nasceu. Não acontece isso, mas eles dizem que é uma formação rápida estelar. Eu trouxe aqui para vocês uma simulação de como os astrônomos imaginam o que aconteceu no começo do universo. Ou seja, galáxias super desordenadas que vão se chocando uma com as outras e formando uma galáxia espiral simples. E essa galáxia vai ganhando massa. Prestem atenção em como essa simulação mostra como os astrônomos acreditavam que era no começo do universo, no início do universo. Eles vão mostrar para vocês, aí vocês estão vendo, uma concentração de nuvens de poeira de energia e começam a surgir novas estrelas e galáxias, isso começa a se concentrar. Isso é o que eu falei para vocês de galáxias irregulares. Essas galáxias irregulares vão atraindo uma a outra e se chocando e tomando forma, tomando um formato e uma direção para onde ela começa a girar, né? E atraindo também outras galáxias pequenas. Segundo a teoria, essas galáxias teriam poucas milhões de massas solares e foram se alimentando, foram crescendo com outras galáxias, até formar galáxias espirais mais massivas, né? Ou seja, grandes galáxias espirais com braços longos que dão a volta, com braços com muitas estrelas. Esse é o caso, por exemplo, dessas estrelas que vocês estão vendo aí, né? Dessa galáxia, dessa simulação, mostrando como seria, até formar o que seria hoje uma galáxia espiral barrada, né? Certo? Em que ela vai tomando massa, vai canibalizando outras galáxias e se tornando cada vez mais massiva, cada vez maior. Esse é o caso, por exemplo, da Via Láctea, né, como eles dizem. Essa, na verdade, não é uma imagem da Via Láctea, mas de uma outra galáxia aqui próxima, que eles dizem que é muito similar à estrutura que existe na nossa Via Láctea. Porque, naturalmente, como a gente está na Via Láctea, não tem como a gente tirar uma foto. Então, a gente compara ela com outra galáxia que provavelmente é muito similar à nossa.
Então é essa imagem que vocês estão vendo aí. Mas alguns dados da nossa galáxia, né? Eles dizem que a Via Láctea é uma galáxia madura. Por que madura? Porque ela teria uma idade já... Eu até achava que era menos, assim, achava que era em torno de 9, 10 bilhões de anos, mas não, eles hoje dizem que a Via Láctea teria cerca de 13 bilhões de anos para ela ter essa massa, para ela ter esse tamanho que ela tem. E outras galáxias como Andrômeda também. Né? A nossa Via Láctea tem entre 100 milhões e 400 entre 100 bilhões e 400 milhões de estrelas. Uma coisa importante é diferenciar a massa estelar de uma galáxia da quantidade de estrelas que ela tem. Por quê? Porque a gente toma como referência a massa do Sol. Então, por exemplo, a Via Láctea, ela tem uma massa visível solar, a Via Láctea, de 100 bilhões de massas solares. 100 bilhões de massas solares, ou seja, se todas as estrelas na Via Láctea fossem do tamanho do Sol, ela teria cerca de 100 bilhões de estrelas. Mas como existem outras estrelas menores, a Via Láctea ela tem, segundo os astrônomos, entre 100 e 400 bilhões de estrelas, porque tem as estrelas menores. Isso na chamada massa visível, porque na massa total, e é por isso que tem a chamada matéria escura, na massa total da Via Láctea seria de cerca de 1 trilhão de massas solares. Né? Mas vamos ficar com a massa visível, que é de 100 bilhões de massas solares, que é o que é comparado nas outras galáxias. Né? Segundo a teoria, é uma galáxia que já está assim, num grau de maturidade, a Via Láctea, que ela está formando muito pouca estrela, que seria entre 1 e 2 estrelas por ano. Saiu até um estudo recente dizendo que tem um bocado nascendo lá no centro da Via Láctea, que eles diziam que era impossível estar acontecendo já ainda naquele local. Mas está lá acontecendo, segundo eles, porque não se registrou exatamente. Porque quando eles dizem, meus amigos, que tem uma estrela nascendo em um determinado local, é porque eles estão encontrando estrelas pequenas com relação ao Sol e que jogam jatos de energia. Só que estrelas grandes, massivas, também fazem isso. Na verdade, o que eles encontram é estrelas pequenas. Né? E isso eles começam a sugerir que é um local de surgimento de muitas estrelas. Mas isso, na prática mesmo, não ocorre, não acontece. Mas vamos lá. Né? Então, vocês têm aí os dados da Via Láctea. Tenham esses dados em mente para a gente comparar com o que a gente vai ver aqui por diante, tá ok? Então, vamos lá. Como é que uma galáxia do tamanho da Via Láctea teria se formado? Segundo os astrônomos, por colisão. Né? E aí tem essa simulação aqui para que vocês compreendam. Essa simulação vai mostrar uma série de galáxias que eles tiraram fotos e que seriam espécies de fases intermediárias até a formação de uma galáxia espiral, assim, organizada, estruturada em disco. Percebam que eles vão mostrar a foto da simulação, a imagem da simulação e fotos que eles, reais, tiradas nessa época pelo Hubble. Né? E aí, nisso, eles teorizam de que essas galáxias que eles tiraram fotos estão se chocando, estão se fundindo e criando galáxias maiores, que vai resultar no que a gente vê. Agora é interessante, porque algumas imagens não batem exatamente com o que eles mostram, né? Essa, por exemplo, que passou. Mas, segundo a teoria deles, é nesse registro dessas galáxias, a gente pode ver fases intermediárias que vão levar a uma grande galáxia como a Via Láctea, como a Via Láctea, né? Como a galáxia, a nossa galáxia. Vocês vão vendo aí, estão vendo a simulação do que aconteceria e as fotos que foram tiradas pelo Hubble. Eu acho bem interessante essa simulação. Porém, não quer dizer que essas galáxias, de fato, estejam num processo evolutivo. Muito provavelmente, pelo que a gente vai ver aqui, elas já são assim, elas são galáxias irregulares, que a gente chama. E galáxias que têm, às vezes, o que a gente chama de formato característico, né, daquela galáxia. Vamos começar por aquele artigo que muita gente me pergunta, me manda mensagem, que foi o artigo do debate, que foi falado durante o debate do Inteligência Limitada lá com o Sérgio Sacani, e que na época foi divulgado como galáxias que não deveriam existir. Tanto o Sacani quanto o Pedro Laus, sei lá o nome dele,
do Ciência Todo Dia, se eu não me engano, divulgaram como galáxias que não deveriam existir. Por quê? Porque realmente não deveriam existir. Dentro do modelo deles, dentro da teoria do Big Bang. O que são essas galáxias supermassivas? Relembrando esse artigo que foi lançado e que causou toda essa polêmica. O nome do artigo é Uma População de Candidatas Vermelhas a Galáxias Massivas, com aproximadamente 600 milhões de anos após o Big Bang. Ou seja, a luz dessas galáxias teria viajado 13,2 bilhões de anos. E eles destacaram, eles encontraram mais de uma dúzia que eles encontraram, mas eles destacaram 6 como supermassivas e muito longe no universo. Segundo o que foi divulgado pelo estudo, essas galáxias seriam 100 vezes maiores do que eles esperavam, e que seriam do tamanho ou até maiores do que a Via Láctea, ou seja, com massas solares de acima de 100 bilhões de massas solares, né, com um surgimento de estrelas absurdo por ano, pelo local em que elas se encontravam. Segundo Erika Nelson, que é uma das principais coautoras desse artigo, e vocês vão ver que ela vai estar em vários outros artigos. Essa mulher da NASA tem alguma coisa lá no James Webb, assina tudo quanto é artigo, né? Então, o que é que ela vai dizer a respeito dessas galáxias na época? Né, se disse assim: você simplesmente não espera que o universo primitivo seja capaz de se organizar tão rapidamente. Essas galáxias não deveriam ter tido tempo de se formar, por isso que elas foram anunciadas como galáxias que não deveriam existir. E vejam que coisa interessante, antes da gente passar para a confirmação, por quê? Porque esse artigo da Labé, que é a autora principal do artigo, esse artigo da Labé, ele está falando de candidatas à galáxia. Então vai sair um novo artigo, que eu vou mostrar para vocês, saiu um novo artigo, que mostrou 3 dessas galáxias. Só que antes da gente passar para isso, é importante a gente atentar para uma coisa. Quando a gente diz que o James Webb consegue enxergar lá no Big Bang, que consegue enxergar essa distância absurda de 12, 13 bilhões de anos, até mais 14 bilhões de anos luz, não significa que a gente aponta o James Webb diretamente lá para o fundo do universo, para o field, para o profundo universo, e ele consegue enxergar diretamente isso. O que o James Webb vai procurar, e foi um trabalho que foi feito pelos astrônomos, é procurar o que eles chamam de lentes gravitacionais. É uma deformação no espaço-tempo que é formada pelo cluster de galáxias, ou seja, uma grande quantidade de galáxias próximas, elas geram uma deformação no espaço-tempo que abre uma janela que faz com que a luz que vem por trás delas, que chega até elas, seja projetada para frente. E ao projetar essa luz para frente, a gente daqui da Terra consegue enxergar. Mas é uma janela. Não é que a gente consegue apontar o James Webb lá para o final do universo e simplesmente ver o início do universo, 13 bilhões de anos. A gente consegue ver através dessas janelas gravitacionais, nessas lentes gravitacionais que ampliam essa luz, que fortificam essa luz, para que ela consiga chegar até o James Webb e os outros telescópios e consiga fotografar, consiga medir, consiga fazer a espectroscopia que é necessária, né? Então, o que a gente consegue enxergar é um pequeno pedaço do que realmente é. E dentro disso daí, a equipe da Labé lembra disso nesse artigo, e eu quero que vocês prestem atenção e lembrem bem disso. Ela fala aqui, ó, entre aspas, isso está lá no artigo. A probabilidade de capturar a maioria das galáxias nesse momento preciso é baixa, dada a janela de pesquisa de 200 milhões de anos entre Z7 e Z9. Né? Isso seria aproximadamente entre 700 milhões e 500 milhões de anos do Big Bang. A gente vai ver que algumas galáxias foram confirmadas até além disso. Mas vê o que diz o artigo. Isso sugere que existem mais de 40 galáxias mais velhas e massivas para cada galáxia em nossa amostra. E eles têm uma amostra lá de mais de uma dezena. Para cada uma dessas galáxias massivas, que estão super distantes que eles acharam e confirmaram lá, sugere que não era, depois vão dizer que não é supermassiva, mas para cada uma dessas galáxias que eles acharam lá, acredita-se que pelo fato de eles conseguirem só enxergar uma parte, só uma janela, tem outras 40 que são mais massivas e que estão mais longe ainda, ok? É bom lembrar, é bom gravar essa informação, porque eu vou trazer essa informação durante o restante da apresentação.
E aí, agora em 14 de agosto, há 4 meses atrás, vai fazer ainda, né? 3 meses, 4 meses atrás, foi lançado esse outro artigo que confirma 3 dessas 6 galáxias. Né? Confirma a espectrometria. E uma delas, ela foi rebaixada, como vocês vão ver. O nome desse artigo que vai fazer esse trabalho de confirmação se chama Confirmação e Refutação de Galáxias Muito Luminosas no Início do Universo. É da equipe do Dr. Pablo Haro, né, e sei lá, é uma catatal de gente, esses artigos de astronomia, rapaz, cara, bota 20 pessoas lá. Ah, maravilha isso. E aí vocês vão ver que eles vão dizer que 2 delas de fato foram confirmadas, enquanto uma foi reduzido cerca de 1 bilhão de anos do que ela imaginava. Mas vocês vão ver como foi feito isso, correto? Vamos falar logo das que foram confirmadas. Vocês estão vendo aí a chamada Maze, né? Aqui levou o nome da filha de um dos astrônomos que vocês vão ver também, que era uma dessas galáxias que era a que estava mais distante dentro desse grupo. Ela foi realmente confirmada, ela parece até que foi confirmada com um pouco mais distante do que eles imaginavam, né, com o Z de 11,42. Isso significa, meus amigos, que essa galáxia super brilhante, do jeito que vocês estão vendo aí, já estruturada, ela tem 13,4 bilhões de anos. Ou seja, a luz dela, na verdade, percorreu. Porque essa galáxia, na verdade, está muito mais distante. Por causa da expansão cósmica, dessa mágica da energia escura, a luz dela, essa galáxia, estaria a dezenas de bilhões de anos, 30 bilhões de anos. Aí a energia escura é que está complementando, porque nada pode viajar mais rápido do que a luz, né? Então, vamos lá. A Maze foi confirmada nessa distância de 13,4 bilhões de anos, ou seja, significa que essa galáxia tem menos de 380 milhões de anos e é super brilhante. Só que, o que é que acontece? Para encaixar dentro da função de massa inicial, função inicial de massa, os astrônomos tiraram aquela coisa dela ser supermassiva, dizer que ela tinha 100 bilhões de massas solares. Aí reduziu isso para 1 bilhão de massas solares. Para 1 bilhão de massas solares. Quer dizer, como é que é possível a gente estar enxergando uma galáxia que está lá no início do universo, brilhante desse jeito, e ela só tem 1 bilhão de massas solares? Porque esse é o limite do que aquele negócio do IMF permite. Então, a galáxia só consegue ser publicada, na verdade, se ela estiver dentro desse limite, porque senão tem que arrebentar com o modelo, tem que arrebentar com a teoria. Vocês estão entendendo? E vocês vão ver que isso aconteceu com todas as outras. Com a outra que está do lado dela, que é a outra galáxia desse grupo, que a segunda que foi confirmada praticamente do lado. Vejam o que diz o artigo, por exemplo. Interpretamos isso lá os dados da espectrometria, como a quebra de Lyman alfa em um desvio para o vermelho de 11,416 e 11,043, que é essa segunda aí, que é a Sirius 588, que corresponde a um tempo de 392 milhões a 410 milhões de anos após o Big Bang. Mas aí eles também fizeram a mesma coisa com ela. Uma galáxia super brilhante como essa, jogaram a massa dela lá para baixo, para encaixar dentro do IMF. Mesmo que elas tenham 1 bilhão de massas solares, já é um problema seríssimo para o Big Bang. Vejam o que está escrito lá no artigo. Vejam o que vai dizer o Haro e a equipe dele. Os desvios para o vermelho derivados da espectrometria estão em ampla concordância com o desvio para o vermelho fotométrico. Ou seja, aquilo que eles imaginaram pela fotometria realmente bateu nessas duas galáxias, estão em ampla concordância. Aí ele diz especificamente sobre a galáxia Maze. É consideravelmente maior, mesmo que ela só tenha 1 bilhão de anos, é consideravelmente maior do que o valor máximo de 1,8 que seria previsto a partir de modelos de síntese de população estelar. E olha que ele está pegando os melhores modelos. Um modelo que eu vou até mostrar para vocês aí mais na frente. Os melhores, os que dizem que as galáxias se formaram o mais rápido possível. Mesmo assim, ela excede esses modelos. Mesmo que ela só tenha 1 bilhão de massas solares. E mais uma vez, lembrem-se, meu amigo, aquilo que foi falado no artigo de Labert. A gente está olhando para uma janela na lente gravitacional e que provavelmente devem existir 40 para cada uma dessas. Ou seja, se essas duas foram confirmadas, significa que tem 80 outras
que são mais massivas e que estão mais distantes e que já estouraram esse limite de IMF de todo jeito. Eles sabem disso, mas tem que manter o modelo. E a que foi rebaixada, né? Aqui o Sacani ficou todo feliz lá, deu um pulo. Oh, que alegria, hein, Sacani? Essa galáxia que foi rebaixada, ela foi batizada de 93316. Ela tem um Z, que ela foi estimado, o Z inicial dela, em 16,4. Isso significa, meus amigos, que essa galáxia ela estaria a menos de 130 milhões de anos do Big Bang. Ou seja, uma galáxia super brilhante como essa estaria a menos de 130 milhões de anos do Big Bang. Isso é inconcebível dentro desse modelo que eles acreditam de evolução galáctica. De que isso aconteceu ao longo de centenas de milhões de anos. Isso é impossível. Por isso é que essa galáxia é reduzida. Vocês vão ver isso. Vamos lá. O que é que está escrito no artigo, né? Por que é que essa galáxia perdeu 1 bilhão de anos? Ela caiu de um Z16 para um Z4,9. Segundo a equipe do Dr. Haro, o gás quente na Sirius 93316 estava emitindo tanta luz em algumas bandas estreitas de frequência associadas ao oxigênio e hidrogênio, olha, oxigênio lá na galáxia, lá no começo do universo. Essas bandas de frequência de oxigênio e hidrogênio que fez a galáxia parecer muito mais azul do que realmente era. Este tom azul imitou a assinatura que os astrônomos esperavam ver em galáxias muito primitivas, ou seja, muito distantes. Aí vê que interessante. Para quem não entendeu, né, ele vai esclarecer um pouco melhor, ele vai dizer assim, a equipe vai dizer o seguinte, isso está no artigo, tá? Isso se deve a uma peculiaridade do método fotométrico, que acontece apenas para objetos com redshifts de cerca de Z4,9. Vê que coisa interessante. Isso é correspondente a aproximadamente 12,6 bilhões de anos. Mas o que ele está dizendo é que esse fenômeno que aconteceu com essa galáxia acontece só nesse localzinho. Vê que coisa interessante. Ou seja, em todo o universo é normal, é como eles vinham fazendo. Nesse localzinho que ia refutar de vez a teoria, tem uma coisa especial nele. E, na verdade, essa galáxia está a 12,6 bilhões de anos. Isso, meus amigos, é o que a gente, na ciência, a gente chama de explicação ad hoc. Ou seja, ad hoc quer dizer feito para aquilo, ou feito para isso. É uma explicação que ela é montada, ela é forjada justamente para cobrir um buraco. Tá entendendo? Quando um buraco é muito grande, quando um buraco é capaz de tirar a base de uma teoria, se forja uma explicação ad hoc. E vocês vão ver que a teoria do Big Bang assim, é uma fábrica de explicações ad hoc. Né? Desde a inflação cósmica, desde o próprio Big Bang, essa coisa de evolução galáctica, do buraco negro que vocês vão ver mais na frente, tudo é explicação ad hoc que vem depois dos dados. Eles erram as previsões e depois vem as explicações. Esse cara, esse Steven Finkelstein, que é professor do Departamento de Astronomia da Universidade do Texas, é justamente o pai da menina chamada Maisie, que nasceu no dia que a galáxia Maisie foi encontrada, que a gente conheceu como Maisie, foi encontrada. E como a criança recebeu o nome de Maisie, a galáxia também foi batizada com o nome de Maisie. E vejam o que ele vai falar. Vejam, preste atenção nesse cara. Esse cara é um dos principais autores e pesquisadores desse estudo, que confirmou essas galáxias. Ele vai dizer literalmente por que é que essa explicação absurda de que um local específico do universo tem um gás específico que fingiu ser uma galáxia distante. Ele começa dizendo assim: este foi um caso meio estranho, meio estranho. Das muitas dezenas de candidatos de alto desvio para o vermelho que foram observados espectroscopicamente, este é o único caso em que o verdadeiro desvio para o vermelho é muito menor do que a nossa estimativa inicial. Vou repetir. Este é o único caso
em que o verdadeiro desvio para o vermelho é muito menor do que nossa estimativa inicial. Lembra que eles disseram que é uma banda específica do universo? E aquelas 40 galáxias que se previa para cada uma dessas? E as duas que foram confirmadas? É por isso, meus amigos, que vocês vão ver que esse estudo continua dizendo que é um problema encontrar essas galáxias, é um problema para o modelo padrão do Big Bang, para a própria teoria do Big Bang de uma forma geral. E lembrem-se, os autores fazem questão de dizer que essa hipótese que eles levantaram para essa galáxia, não é nenhuma teoria, essa hipótese que eles levantaram para essa galáxia 93316, ela tem cerca de 68% de intervalo de confiança. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que existe 30% de incerteza no que eles estão dizendo a respeito dessa galáxia. Ou seja, existe 30% de chance de que essa galáxia realmente esteja a 130 milhões de anos do Big Bang. Existe uma chance real de que essa galáxia tenha um Z de 16,4. Tá entendendo? Existe 30% de chance de que seja isso mesmo, de que a galáxia tenha esse desvio do vermelho tão alto como a gente está vendo. E vejam, o Finkelstein vai dizer por que é que uma explicação tão absurda como essa dessa galáxia pode ser aceita pelos astrônomos. Percebam o que ele diz. Abre aspas para ele. Esta galáxia não apenas parece artificialmente azul, vê que interessante, mas também é muito mais brilhante do que nossos modelos atuais prevêem para galáxias que se formaram tão cedo no universo. Entendeu? Ela é muito mais brilhante, ela não podia estar onde está, segundo os modelos de formação do universo. Aí vê o sincericídio do cara. Teria sido realmente desafiador explicar como o universo poderia criar uma galáxia tão massiva tão cedo. Então acho que esse provavelmente sempre foi o resultado mais provável, porque ela era tão extrema, tão brilhante, e ainda com aparente alto desvio para o vermelho, que não encaixava, meu amigo, não encaixa no modelo. Tá entendendo? Não encaixa em nenhum modelo. Foi por isso que essa galáxia teve que cair. Será que ela caiu? É muito mais provável, a meu ver, é que eles não estejam querendo abrir mão do modelo da teoria do Big Bang. Né? E uma galáxia como essa vai ter que abrir mão. Só que vocês vão ver mais na frente que existem muitas, dezenas dessas galáxias. Eu vou trazer só algumas aqui para vocês entenderem. Candidatas a galáxias com um desvio tão alto e até muito maior do que essa galáxia tinha. Vocês lembram daquele estudo que era chamado de teste de estresse lambda-CDM com candidatos a galáxias com alto redshift? Esse foi um estudo que a gente chama de ad hoc, ou seja, inventou uma explicação, porque já estava se vendo que ela ia ultrapassar todos os limites de todas as outras projeções anteriores. Então esse cara faz mais esse estudo com essa característica ad hoc, falando justamente de que seria possível que essas galáxias existissem. Se elas tivessem o Z até 10, percebam, ele fez esse estudo e fez esses cálculos, dizendo que dentro do modelo padrão seria possível a existência de tais galáxias se elas tivessem com limite até Z10. Né? É isso que está escrito lá nesse artigo. Tanto que ele vai dizer assim, abre aspas, as candidatas a galáxias mais massivas nas observações do James Webb, em Z aproximado entre Z10 e Z7, entre Z7 e Z10, isso dá entre cerca de 700 milhões de anos e 450 milhões de anos após o Big Bang, estão no limite desses limites. Vou repetir, estão no limite desses limites, indicando uma importante questão não resolvida com as propriedades das galáxias, derivada das observações. Como as galáxias se formaram nos primeiros tempos. Isso está no próprio artigo que os evolucionistas, que os ateus, eles utilizam muito para dizer que existe sim a possibilidade dessas galáxias existirem, por causa do IMF, Ele está falando de galáxias que vão até Z10. Ou seja, que tem um limite, um redshift, até Z10. Né? E foram confirmadas essas galáxias com limites muito superiores. Né? Ainda que a massa delas seja menor,
não já ultrapassou em muito o limite que ele propõe. Por exemplo, foi descoberto galáxias com Z11, vocês vão ver que foi descoberto galáxia com Z12, já confirmado por espectrometria, galáxia com Z13, tá entendendo? Mais de uma galáxia com Z13, e tem uma série de outras galáxias com Z14, Z15 e até Z20, como vocês vão ver aí, né? Então, voltando para aquele artigo do Haro, que fala das 3 galáxias que foram confirmadas. Percebam o que ele diz. Vou abrir aspas para ele. As observações do espectrógrafo NIRS-SPEC, que é justamente o que pega o infravermelho no James Webb, confirmaram agora os redshifts para 10 galáxias com Z maior do que 10. Nesse próprio artigo que confirmou essas galáxias e que reduziu a massa dessas galáxias, diz que já está sendo confirmado pelo espectrógrafo galáxias com Z maior do que 10. Elas são inesperadamente brilhantes em comparação com a maioria das previsões do pré-James Webb. Ou seja, com a maioria das previsões que acontecia antes dos dados chegarem com o James Webb. Tá entendendo? Isso aqui é mais um sincericídio. Veja o que ele fala também. Está lá no artigo também, tá? Como contraria essa questão da evolução galáctica. A grande abundância de galáxias iniciais brilhantes pode indicar deficiências nos modelos atuais de formação de galáxias ou desvios de propriedades físicas. Estão querendo mudar até as propriedades físicas, como a função inicial de massa. Tá entendendo? Estão querendo mudar, tem que mudar isso aí, porque eles estão vendo, olha, não bate. Não bate, essas galáxias são brilhantes demais. E vocês vão ver que tem uma importância gigante essa questão do brilho dessas galáxias, para serem tão pequenas assim, né? O que é que acontece? Na conclusão desse artigo, eles ainda vão dizer assim, como contraria, né, a questão do Big Bang. 4 dos 7 candidatos fotométricos dos dados Series com Z maior do que 9,5 e menor do que 12 foram confirmados espectroscopicamente. Vou repetir. Existiam 7 candidatos fotométricos. Já está dizendo, já está adiantando esse artigo. Ainda não foi feito um artigo a respeito desses que ele está falando aí agora, nesse exato momento. Mas ele já está dizendo, nesse artigo aí, que confirmou aquelas 2, que existem 4 já confirmadas espectroscopicamente, com Z entre 9,5 e 12. Meus amigos, isso aí está na beira do Big Bang novamente. Vocês vão ver que galáxias com um Z12 são galáxias que têm 13,4, 13,5 bilhões de anos. Tá entendendo? E ele está dizendo que já tem 4 confirmadas pela espectroscopia. Mas ele só não disse quais são e nem o tamanho da massa delas. Isso ainda deve estar sendo justamente discutido para ver como é que eles vão publicar isso, né? Agora, reparem, ele continua. A densidade espacial desses objetos, confirmadas por si só, desses objetos que ele está falando, dessas galáxias que já foram confirmadas, excede as previsões da maioria dos modelos teóricos. A maioria de todos, na verdade. Excede as previsões da maioria dos modelos teóricos. E o Sacani dizendo, não, tem nada não, olha aí, tudo dentro do esperado. Como é que tudo dentro do esperado? Que está lá no artigo escrito, né? Só a confirmação dessas 4 outras que eles não colocaram o nome, só disseram que elas estão entre 9,5, com o redshift entre 9,5 e 12, eles não colocam o nome e diz assim que elas excedem as previsões da maioria dos modelos teóricos. Aí vem o Sacani e diz, olha, tá tudo dentro do modelo, tá aí, ó, tá vendo, tem que esperar. Que conversa, rapaz. Rapaz, a gente tá certo. A espectroscopia dessas galáxias está mostrando de verdade, cara, é que a gente era certo no que a gente estava falando. A gente continua certo. Olha aí, mais 4 galáxias com Z entre 9,5 e 12 que já foram confirmadas e que o próprio artigo está dizendo, excede as provisões da maioria dos modelos teóricos. E ele não bota nenhum modelo teórico que seria capaz de cobrir essa lacuna. As observações do espectro relatadas aqui reforçam a abundância maior do que o esperado de tais galáxias brilhantes no início do universo. Por que é que eles estão sempre falando de galáxias brilhantes?
Esse é um ponto que precisa muito, assim, ser bem observado para a gente entender o que é que está acontecendo. Essas galáxias têm um brilho absolutamente incompatível com o que eles dizem, com o que eles falam, que tem a massa dessas galáxias. A massa delas é apresentada bem pequenininha para caber, feito eu falei para vocês antes, dentro da teoria, dentro do modelo. Observem como são brilhantes essas candidatas a galáxias super distantes. E isso a gente está falando só dessa região Sirius. Tem muitas outras. Aí vocês vão ver a região F200, que tem uma região gigantesca também, com galáxias até mais distantes do que essa. Tem a região da Jades, que tem um monte de galáxia também. A gente está falando só da Sirius. Então, como explicar a enorme luminosidade vista em galáxias com tão pouca massa? Não tem como explicar isso, a não ser uma explicação ad hoc que foi inventada agora há pouco. Mas percebam que o próprio Sacani vai falar para vocês de como é grave esse problema do brilho. Percebam. Vejam o que o Sacani vai falar. Então, muito provavelmente aqui nós estamos com a galáxia mais distante já observada pelos astrônomos. Um ponto importante que precisa ser mostrado nesse vídeo é que ele está falando da Gliese 12. Vocês vão ver que essa galáxia que ele está dizendo aí, que já está confirmada pelo James Webb, que foi confirmada pelo James Webb, como até então a mais distante, já não é. Já está em terceiro lugar. Mas mesmo assim, vejam o que o Sacani está falando do problema da luminosidade dessas galáxias. E no caso ele está falando da luminosidade da terceira galáxia mais distante, como vocês vão ver ainda mais para frente. Provavelmente aqui nós estamos com a galáxia mais distante já observada pelos astrônomos. Até aí é o trabalho do James Webb. Mas tudo isso chamou muito a atenção dos astrônomos pelo seguinte: quando eles olharam essas galáxias com o Z muito elevado, eles viram que essas galáxias são muito brilhantes. E isso é um grande problema, porque você tem um universo que está muito jovem, 350, 450 milhões de anos depois do universo ter se formado, e você tem uma galáxia brilhante desse jeito. Como que pode ter uma galáxia tão brilhante assim num universo tão primordial como esse que nós estamos observando nessa imagem? Essa é a grande questão que os astrônomos vão ter que responder. Vocês entenderam? O que o Sacani está dizendo? Qual é a grande questão? Como é que pode? O próprio Sacani fala, na fala do Sacani, como é que pode ter uma galáxia tão distante assim num universo tão primordial? Não pode. Muito menos se ela tiver uma massa tão pequena quanto a que eles estão dizendo que ela tem. Observe. Para brilhar desse jeito, é preciso ter muitas estrelas. É preciso ter uma massa estelar gigantesca, a ponto de chegar até aqui a luz dessas estrelas, a luz dessas galáxias. E aí eles precisam novamente de mais uma explicação ad hoc. Como essas galáxias brilham tanto e têm tão pouca massa? Aí saiu agora em novembro, no começo do mês, essa nova explicação ad hoc para poder cobrir um novo buraco dentro da teoria do Big Bang, cujo título é Pesquisa Mosel, isso aí também é um código. James Webb revela que grandes fusões e fortes interações impulsionaram as linhas de emissão extremas do universo primitivo. Vamos ver o que é que eles querem dizer com isso. Né? O Dr. Anshu Gupta, principal autor do artigo, né, vai descrever a descoberta dele da seguinte forma, abre aspas: as estrelas nessas jovens galáxias eram impressionantes, produziam uma quantidade correta de radiação para excitar o gás ao redor. Esse gás, por sua vez, era 7 vezes mais brilhante do que as próprias estrelas. Meu amigo! Quer dizer que as estrelas estavam excitando o gás da maneira correta, no ponto correto e em toda a região da galáxia, que fez com que o gás fosse 7 vezes mais brilhante que as estrelas? Que maluquice é essa, meu amigo? Isso é nova explicação ad hoc. Essa é uma nova explicação totalmente hipotética, que não pode ser refutada, que não pode ser testada, que não pode ser observada empiricamente e que não é científica, mas que precisa ser engolida,
Porque é aquilo que eu falei para vocês. Como explicar uma galáxia tão brilhante, tão distante, com massa tão pequena? Aí os caras dizem que não só aconteceu nessas galáxias, aí eles já estandem, né? Já avacalham a coisa assim. Não, isso na verdade estava acontecendo era em 90% das galáxias. O que eles estão dizendo, a gente vai encontrar esse gás super brilhante que tem a emissão correta, que tem a quantidade correta de radiação para brilhar desse jeito e fazer com que essas galáxias brilhem tanto, mas não tenham massa estelar suficiente para quebrar o modelo do Big Bang. Ou seja, essa nova explicação ad hoc é uma explicação que simplesmente, assim, como é que eu diria? É ridícula. É ridícula, mas precisa ser engolida. Vamos lá. Qual é a explicação mais provável dessas galáxias terem esse brilho incrível que elas têm no início do universo? É esse que foi publicado nesse artigo, né, em revista. Eu acho que essa revista é a que está mais publicando a respeito da Nature. Eu acho que não, tenho quase certeza. Que é a The Astrophysical Journal, é a revista científica que está mais publicando artigos e descobertas a respeito do que o James Webb está descobrindo. Né? E em maio desse ano foi publicado esse artigo, que, novamente, tem uma pá de gente. A autora principal é essa Clara Jimenez Arteaga, mas também tem aquela Nelson, a Erika Nelson, né? Ela lá da NASA, e tem mais uma pá de outros astrônomos super famosos aí, e eles assinando esse artigo que diz algo muito, muito interessante. Eles analisaram durante todo o artigo como é que os astrônomos estão interpretando a espectrometria dessas galáxias iniciais que estão sendo descobertas pelo James Webb. E eles viram que essa interpretação, essa inferência que está sendo feita dessa massa estelar, ela é muito menor do que o real. Ou seja, que os astrônomos estão, por eles acreditarem que não pode passar dessa massa, dessa função inicial de massa, não pode passar de determinado limite, eles colocam essa galáxia dentro desse limite, mas que na verdade ela seria muito maior. Segundo a Erika Nelson e os outros que assinam esse artigo, estudar essas galáxias em uma abordagem integrada produz idades inferidas extremamente jovens de população estelar. O que é que isso quer dizer? Integrada, que ela está dizendo, é estudar, por exemplo, clusters de galáxias, estudar várias galáxias e tirar uma média ali de quanto seria a massa dessas galáxias, que ela, segundo ela, está incorreto. Segundo elas, segundo as autoras e os autores, estaria incorreto. Que o certo era analisar por galáxia, como se faz nas galáxias mais próximas. E que isso, essa coisa de analisar grandes populações estelares, está levando os astrônomos a inferir massas estelares muito menores do que elas realmente são. Ou seja, o que é que esse artigo está dizendo? Que essas galáxias que a gente está vendo lá no universo, que supostamente só tem, entre aspas, que supostamente já tem 1 bilhão de massas solares, elas na verdade são 10 vezes maiores, 5 vezes maiores, tem 5 bilhões, 10 bilhões de massas solares. E olha que eu acho que o pessoal está sendo conservador ainda por cima. Quando a gente vê essas galáxias, o brilho delas, eu acho que o pessoal ainda está sendo conservador, por incrível que pareça. Para finalizar essa parte das galáxias supermassivas, é importante que a gente compreenda isso. Mesmo que essas galáxias, essas duas que foram confirmadas, elas tenham sido reduzidas a massa estelar delas, elas não deveriam existir dentro de praticamente todos os modelos que sustentam a teoria do Big Bang. Elas não deveriam existir. E ainda mais se tiver correta a distância daquela que foi rebaixada, a primeira distância. Elas não deveriam existir. E segundo os próprios autores daqueles artigos, já tem outras 4 galáxias que excedem o limite do IMF. Né? E aí os caras inventam a história de gás luminoso, que seria 7 vezes mais brilhante que as estrelas. Não é, meus amigos. A massa dessas estrelas é que está sendo estimada muito baixo, para poder não abrir mão do modelo de uma vez. E isso é demonstrado nesse artigo da Erika Nelson. Ou seja, sacane,
e demais crentes na evolução, na teoria da evolução galáctica e do Big Bang. Esses artigos, o que está sendo confirmado nesses artigos, o que está sendo confirmado com as descobertas de James Webb, está sim refutando a teoria do Big Bang e praticamente todos os modelos, principalmente o modelo de evolução galáctica. E aí, para terminar, é porque tem tanta pá de cal, mas para terminar de ser assim, ainda mais incisivo quanto ao fato de não existir essa evolução das galáxias e, consequentemente, não existir esse Big Bang e toda essa história que se imagina de bilhões e bilhões de anos para a gente ter galáxias como a gente está vendo, nós vamos analisar as chamadas galáxias de disco. O que seriam galáxias de discos? Essas galáxias que têm se formado geralmente como um prato. É um disco mesmo, assim, uma coisa bem fininha, onde as estrelas estariam de uma forma mais lisas, mais calmas. Essa galáxia que vocês estão vendo aí é a chamada galáxia do sombreiro. Essa galáxia é lindíssima. E a galáxia Via Láctea é uma galáxia velha, madura, de 10, 13, 12 bilhões de anos, é uma galáxia em disco. O que seria o disco? Seria justamente essa forma ordenada das estrelas nos braços delas. Essa forma ordenada. Tem discos mais finos e tem discos mais grossos. Mas esse disco justamente daria essa forma ordenada na galáxia. E aí, como é que se formaria, né? Quantos bilhões de anos seria necessário para poder se formar uma galáxia em disco? Eu trouxe para vocês essa simulação que mostra como teria se formado a galáxia Andrômeda. Andrômeda. Como teria se formado a galáxia Andrômeda. Percebam como essa galáxia, da forma como vai ser demonstrada a evolução dela, levou-se bilhões e bilhões de anos para poder ela tomar essa forma em disco que a gente fala. Existe uma primeira passagem, aí novamente a outra galáxia que vai se unir a ela se aproxima, vão virando uma única passagem e nisso se misturando até formar o que a gente chama de disco, o chamado disco de estrelas, o disco galáctico que vocês estão vendo aí. E segundo a teoria, segundo esses cálculos, essas matemáticas, isso levaria bilhões e bilhões de anos. Só que, o que é que a gente vê? A realidade é dura. E o James Webb está sacaneando muito o sacane e os crentes na teoria da evolução e no próprio Big Bang, na teoria da evolução galáctica e nas teorias de evolução de forma geral. Né? O que é que disse esse artigo maravilhoso que foi publicado agora em 22 de setembro? Né, vai fazer 2 meses que ele foi publicado. Também no The Astrophysical Journal, que é, como eu falei para vocês, o principal que está publicando as descobertas do James Webb. E ele se chama assim: a sequência James Webb-Hubble, a evolução óptica do quadro de repouso da estrutura da galáxia com Z entre 1,5 e 6,5, ou seja, de galáxias entre 9 e 13 bilhões de anos, correto? Essa, meus amigos, essa pesquisa que foi publicada agora é uma pesquisa incrível, realmente sensacional. E ela é 20 vezes maior do que os estudos anteriores. Nesse estudo, eles analisaram quase 4.000 galáxias para poder chegar ao resultado que eu vou trazer para vocês entenderem o que significa isso. Esse estudo ele foi comandado, inclusive, por um brasileiro, o Leonardo Ferreira, lá do Rio Grande do Sul, e que hoje é da Universidade de Vitória, no Canadá, é professor na Universidade de Vitória do Canadá. Ele comandou essa pesquisa e fez um trabalho incrível. Rapaz, valeu aí, o Leonardo Ferreira. E vejam que coisa incrível esse estudo conseguiu trazer e conseguiu demonstrar. Abre aspas, vou abrir aspas para os autores. Mostramos que galáxias com massa estelar maior do que 1 bilhão de massas solares e a menos de 2 bilhões de anos do Big Bang
não são dominadas por estruturas irregulares e peculiares, como se pensava anteriormente. Vou repetir. Nesses primeiros 2 bilhões de anos, lembra que eu falei que, segundo a evolução galáctica, se acreditava que as primeiras galáxias seriam irregulares, seriam peculiares, seriam formas totalmente peculiares, porque elas estariam se chocando. Lembra daquela simulação que eu mostrei? Então, eles acreditava-se antes do James Webb que as primeiras galáxias nesses 2 bilhões de anos eram, na sua grande maioria, dessa forma. E aí o que é que vem esse estudo dizer? Não são dominadas por estruturas irregulares e peculiares. Por que eles concluem isso? Porque eles analisaram, como eu falei para vocês, 4.000 galáxias, e dessas 4.000 galáxias, cerca de 14% tinham forma esferoidal. Vejam, tinham forma esferoidal. Galáxias que têm um núcleo central com formas esferoidais também podem ser galáxias elípticas. Também podem ser galáxias elípticas. Vocês vão ver que ele vai falar isso mais na frente. E como essa coisa da galáxia elíptica é importante vocês perceberem que ela está lá no início do universo. Vou falar mais na frente de galáxia elíptica. Aí percebam, 14% das amostras eram desse tipo de galáxia elíptica, que demoraria bilhões de anos para se formar. Cerca de 27% da amostra são, de fato, de galáxias peculiares, que é o que eles imaginam que deveria ser no começo do universo. Mas 42%, aproximadamente 42% das galáxias que eles pesquisaram eram galáxias de disco formado, ou seja, com aqueles braços calmos, tranquilos, que teoricamente levaria bilhões de anos para estar dessa forma. E eles estão analisando os primeiros 2 bilhões de anos do universo, e 42% é de galáxias espirais em disco, né? Ou seja, galáxias em disco de uma forma geral, porque aí pode ser espirais e pode ser lenticulares também. E esse formato esferoide, ele pode ser também de galáxias elípticas, que, como vocês vão ver mais na frente, era aquele tipo de galáxia que não pode existir segundo o modelo. E segundo o Sacani, se existissem galáxias elípticas no início do universo, isso sim seria um grande problema para a teoria da Big Bang. E aí a gente vai falar ainda disso aqui hoje nesse vídeo, viu? Paulo vai cantar também nessa história de galáxia elíptica. Mas vamos lá. Então, o que é que diz o Ferreira e o restante dos pesquisadores nesse artigo? Trazendo ainda a palavra dos autores nos artigos. E percebam como é importante isso que ele vai dizer agora. Vocês lembram que eu mostrei dessa classificação do Hubble? De que teria as galáxias começado como irregulares, aí passado por galáxias espirais barradas e galáxias espirais comuns, ganhado mais braços até se tornarem elípticas. Lembra dessa evolução, dessa suposta evolução? Eles vão dizer o seguinte nesse estudo. Estudos recentes, baseados no James Webb, encontraram um grande número de galáxias de discos regulares com alto redshift. As galáxias com massas maiores que 1 bilhão de massas solares, divididas em discos, esferoides e peculiares, parecem ser aproximadamente constantes em redshifts entre 1,5 e 6,5, o que seria entre 9 e 13 bilhões de anos que a luz teria viajado, mostrando que a sequência de Hubble já existia 1 bilhão de anos após o Big Bang. Prestem atenção no que eles estão dizendo nesse artigo. Mostrando que a sequência de Hubble, que é isso que vocês estão vendo, e a classificação de Hubble, essa sequência de galáxias, já existia 1 bilhão de anos após o Big Bang. Ou seja, com 1 bilhão de anos, não só já existia galáxia, como já existia todo tipo de galáxia. A classificação de Hubble inteira já está lá, com 1 bilhão de anos do Big Bang. Não tem como isso se encaixar dentro dessa evolução galáctica. E aí eu quero que vocês prestem atenção nesse momento para como é a forma como se divulgam essas descobertas. Percebam, o que foi descoberto, o que foi mostrado nesses artigos, é algo que arrebenta com toda essa ilusão de evolução galáctica, de que teria havido uma evolução das galáxias com o passar de bilhões e bilhões de anos.
Ou seja, um artigo que é realmente chocante, surpreendente. Mas vejam como o Sakane apresenta esse artigo. Prestem atenção. Mas veja que coisa interessante. Aí ele lê uma parte da notícia, né? Diz assim: olha, os astrônomos dizem que tem que fazer uma reformulação completa, né, da forma como a gente entendia a evolução das galáxias. Aí ele termina e diz: interessante, sabe? Olha que interessante. Interessante, Sakane? Isso é muito mais do que interessante, Sakane. Isso é muito mais do que interessante. Essa é uma forma de tu tentar reduzir o impacto que é isso, o que esse estudo está mostrando na verdade. E aí eu vou explicar para vocês através de como foi divulgado pela Universidade de Manchester, por exemplo. Esse artigo que vocês estão vendo aí foi um artigo publicado no site oficial da Universidade de Manchester, em que tem um título: Astrônomos encontram abundância de galáxias semelhantes à Via Láctea no início do universo. E aí vejam, reescrevendo as teorias da evolução cósmica. Reescrevendo as teorias da evolução cósmica. Por que eles dizem isso? Está lá no artigo, vocês procuram lá. É um artigo de publicação de comunicação de ciência, né? Pelo site oficial da Universidade de Manchester, na Inglaterra. As galáxias, segundo o artigo, as galáxias do universo primordial são mais parecidas com a nossa Via Láctea do que se pensava anteriormente, invertendo toda a narrativa de como os cientistas pensam sobre a formação de estruturas do universo. Vou repetir. Isso é a forma de divulgar, mostrando o que foi encontrado, né? As galáxias do universo primordial são mais parecidas com a nossa Via Láctea do que se pensava anteriormente, invertendo toda a narrativa de como os cientistas pensavam sobre a formação de estruturas no universo. Aí, um dos professores de lá da Universidade de Manchester, o professor de astronomia extragaláctica, o Christopher Conselice, vai dizer o seguinte: usando o telescópio Hubble, pensávamos que as galáxias em discos eram quase inexistentes até o universo ter cerca de 6 bilhões de anos. Por quê? Porque levaria cerca de 6 bilhões de anos para haver esses choques, haver essas uniões entre galáxias, os discos se acalmarem e formarem esse formato espiral com discos calmos, com discos finos no formato de um prato, formato de um disco. Estes novos resultados do James Webb empurram o tempo para estas galáxias. Galáxias semelhantes à Via Láctea se formaram quase no início do universo. Galáxias semelhantes à Via Láctea se formaram quase no início do universo. Ora, se eu tenho galáxias semelhantes à Via Láctea, e semelhantes é também de massa que eu estou falando, se eu tenho galáxias semelhantes à Via Láctea no início do universo, quem me garante que essa Via Láctea aqui tem 13 bilhões de anos? Né? Quem garante que é necessário esses bilhões de anos para se chegar a uma galáxia estruturada, lisa, com um disco fininho que a gente está vendo hoje? Se ela está lá presente no início do universo. É isso que não bate nesses modelos, é isso que não bate nessa história de evolução galáctica. E aí eu trago a palavra do próprio Leonardo Ferreira. Ele vai dizer o seguinte: durante mais de 30 anos, pensou-se que estas galáxias de disco eram raras no universo primordial devido aos encontros violentos comuns que as galáxias sofrem. Lembra que eu mostrei para você na simulação que as galáxias irregulares e peculiares estariam se arrebentando lá tal e formando galáxias espirais? O fato de o James Webb encontrar tantas galáxias de disco é outro sinal de que as estruturas das galáxias se formaram mais cedo no universo, muito antes, na verdade, do que se poderia imaginar. Muito antes do que se poderia imaginar. E como é que não tem problema nenhum, Sakane? Como é que os astrônomos estão tudo tranquilo, James Webb está confirmando tudo aquilo que os astrônomos imaginavam? Que maluquice é essa? E ao mesmo tempo publica um vídeo dizendo que o James Webb está revolucionando o entendimento da evolução do universo. Como é que pode estar revolucionando e ao mesmo tempo se encaixando dentro do que se esperava? Não faz sentido isso. Por exemplo, o que vai falar o Christopher aqui nessa citação? Com base nos nossos resultados, os astrônomos devem repensar
a nossa compreensão de formação das primeiras galáxias e de como ocorreu a evolução dessas galáxias ao longo dos últimos 10 bilhões de anos. Ou seja, se eu vou repensar de como iniciou-se essas galáxias e de como elas evoluíram, eu tenho que repensar em todo o modelo de Big Bang, desde o início até hoje. Isso é lógico. Isso é lógico. E é o que esse estudo mostra com muita clareza. E aí a gente chega na parte 4 da nossa apresentação, que é falando justamente das galáxias que o Sacani citou durante o debate do Inteligência Limitada, que seriam as chamadas galáxias elípticas. São essas galáxias que vocês estão vendo aí um exemplo, como essa M32, galáxias que têm essa distribuição de estrelas tridimensional para todos os lados. Ela não tem esse formato espiralado, nem lenticular que a gente vê nas outras galáxias, né? E essas galáxias elípticas, elas não podem ser diretamente observadas no universo primordial, assim, a fotometria delas. Você consegue enxergar o espectro delas, consegue enxergar as manchas delas, mas você não consegue enxergar pela fotometria exatamente como é o formato dessas galáxias. E o que seriam essas galáxias elípticas? Né? Como é que se formariam essas galáxias elípticas? Galáxias elípticas seriam galáxias formadas a partir do choque de galáxias espirais gigantescas, maduras. E elas teriam a característica de apresentar, teoricamente, pouca poeira, porque elas são muito, muito, muito brilhantes, geralmente. E pouca, segundo a teoria padrão, pouca atividade estelar. Elas também têm essa característica de poderem ser realmente muito, muito gigantes. Então, se acredita que para uma galáxia ter uma quantidade tão gigantesca de estrelas e ter um diâmetro tão absurdo, ela levaria bilhões e bilhões de anos para poder fazer isso. Essa galáxia que a gente está vendo aí é uma galáxia que fica até próxima de nós, que teoricamente teria tido esses bilhões de anos para poder ficar desse tamanho que se imagina e nesse formato elíptico, né? Para vocês terem uma ideia, essa galáxia aí é estimado que ela tenha cerca de 100 trilhões de sóis. A Andrômeda, ela tem cerca de 1 trilhão de sóis e a Via Láctea tem cerca de 300 a 400 bilhões de sóis. Uma galáxia elíptica, ela vai se formar, como eu falei para vocês, a partir do choque de duas galáxias massivas. E aí eu trouxe essa simulação que vai mostrar quanto tempo seria necessário para se formar uma galáxia elíptica. Percebam que se você pegar uma galáxia que já é uma galáxia grande, madura, como é a galáxia da Via Láctea, e ela, segundo dizem, vai se unir, se fundir com a galáxia de Andrômeda, a união dessas duas galáxias faria com que o formato dessas galáxias, a interação entre as estrelas, entre o núcleo dessas galáxias, pudesse produzir uma galáxia nesse formato tridimensional que é a galáxia elíptica, né? E com tantas estrelas como tem uma galáxia elíptica, por exemplo, as grandes, né? Porque vocês vão ver que existem mais de um tipo de galáxia elíptica. Existe galáxia elíptica gigantesca, existe normal e existe a galáxia elíptica pequena, a anã. Mas percebam quantos bilhões de anos essa simulação demonstra que seriam necessários para poder você formar uma galáxia elíptica como essa que a gente está vendo. Isso depois que as galáxias espirais maduras tivessem formado, tivessem se encontrado, né? Então teria levado cerca de 8 bilhões de anos para você ter uma galáxia elíptica depois das galáxias espirais. Correto? Eu trouxe aí para vocês uns exemplos de como seria uma galáxia espiral. Percebam assim a perfeição da redondeza, né? Algumas são menos, você tem graus de galáxias elípticas, desde 0 até 7, uns 7 tipos diferentes de galáxias elípticas. Existem, como eu falei para vocês, gigantes, normais e anãs. Mas, ora, se existem gigantes, normais e anãs, como é que galáxia elíptica é o resultado de uma fusão de galáxias e ela, no final, vai dar uma galáxia anã? Isso já é uma contradição com o próprio modelo, né? E o pior não é isso, é que a grande maioria das galáxias elípticas que existem são galáxias anãs. Ou seja, se eu acredito que as galáxias elípticas
são a evolução e o resultado final da junção de galáxias espirais, e que essas galáxias espirais eram massivas, como é que eu estou produzindo galáxias elípticas anãs, e que essas sejam as maiorias, né? Desde 2009, isso se tornou um problema gravíssimo, né? Lembrar mais uma vez o que o Sacani falou, encontrassem galáxias elípticas lá no início do universo, isso seria realmente um problema para o Big Bang. Seria um ponto, inclusive, de falseabilidade do Big Bang, porque essa evolução galáctica não teria acontecido. E desde 2009, na verdade, se sabe que há uma distribuição inesperada dessas galáxias elípticas. Elas não estão distribuídas no universo como se imaginava. Esse estudo, chamado Como foi a sequência de Hubble há 6 bilhões de anos, ele diz o seguinte, que entre todas as galáxias contendo mais de 10 bilhões de massas solares em estrelas, apenas cerca de 3 a 4% são elípticas. Ora, se é o resultado de bilhões de anos, na medida que eu estou mais próximo, ou seja, que se passaram bilhões de anos desde o Big Bang, o número de galáxias elípticas deveria aumentar, porque estaria havendo essas fusões que a evolução galáctica imagina que houve. Só que isso não acontece. Percebam que as chamadas peculiares, nesse universo que ele diz distante, mas que vai até 6 bilhões de anos atrás, você tem um predomínio de galáxias peculiares, que não tem uma forma ainda definida, e 30% delas é espiral. Só que apenas 13% delas são as lenticulares, que é esse S0 que vocês estão vendo, que é a fase que, segundo se imaginava, a fase transitória entre galáxias espirais e galáxias elípticas, né? Mas há galáxias elípticas que deveriam estar se formando mais próximas de nós, ela não muda sua taxa. Pelo contrário, o que eles mediram foi uma quantidade menor de galáxias elípticas mais próximas de nós. Isso inverte a lógica da evolução das galáxias. Porque essas galáxias elípticas deveriam ter uma quantidade muito maior mais próximas de nós e mais afastado ali pelo entardecer do universo, deveriam ter mais galáxias espirais, e lá no começo do universo deveria ter muito mais galáxias peculiares, sem uma forma definida. Compreenderam? No amanhecer cósmico, perto do Big Bang, galáxias sem forma definida, galáxias irregulares. No entardecer, você ter as chamadas galáxias espirais. Quanto mais próximo estivessem dessa data atual que nós estamos hoje, você teria mais galáxias elípticas que teriam se fundido. E não é isso que acontece. Quando eles observam os dados, e está aí esse artigo de 2010 para mostrar, eles dizem assim: encontramos uma ausência de evolução numérica para galáxias elípticas e lenticulares, o que contrasta forte e notavelmente com a evolução das galáxias espirais e peculiares. Vou repetir. Encontramos uma ausência de evolução numérica para galáxias elípticas e lenticulares, o que contrasta forte e notavelmente com a evolução de galáxias espirais e peculiares. Ou seja, o que eles esperavam encontrar é mais ou menos o que eles encontraram nessa parte mais do entardecer do universo. Galáxias peculiares e uma quantidade menor de galáxias espirais. Só que quando eles chegam perto mais dessa idade atual do universo, eles veem uma grande quantidade de galáxias espirais e as elípticas e as galáxias lenticulares permanecem as mesmas. Isso não bate com o modelo de evolução, né? E aí, a respeito disso também, eu indico esse artigo desses dois PhDs em astronomia, o Pavel Kroupa, que é super conhecido nessa área, e o Robin Iapen, que são professores da Universidade de Bonn, da Alemanha. Né? Eles publicaram essa comunicação, esse artigo, né, na internet, chamado O Mistério da Rápida Formação de Galáxias Elípticas. E eles dizem o seguinte nesse artigo: testamos explicitamente nas simulações cosmológicas mais modernas e mostramos que o modelo lambda-CDM resulta em uma população de galáxias que está errada em mais de 5 sigma de confiança. Esse negócio de sigma são
valores de confiança de uma determinada hipótese. E quando você diz que algo está com mais de 5 sigmas de erro no intervalo de confiança, significa que aquilo está errado, assim, não tem como não estar errado. E isso é o que ele diz desses modelos, dessas galáxias no início, baseadas nesse negócio de matéria escura. O grande número real observado de galáxias de disco fino está em oposição às muitas galáxias elípticas do modelo Lambda CDM. Ou seja, o grande número de discos finos, de galáxias, como eu mostrei anteriormente aqui para vocês, esse grande número de galáxias espirais está em oposição a essa suposta evolução das galáxias que vai terminar nas galáxias elípticas. Entenderam? E aí esses dois autores vão dizer também, de acordo com os modelos de matéria escura amplamente aceitos, galáxias massivas, principalmente elípticas nesses modelos, levam muito tempo para atingir sua massa por meio de colisões. Mas, observadas galáxias elípticas reais, formaram-se muito rapidamente e muito cedo. Aí vejam como eles concluem. Parece até que podem ter sido as primeiras galáxias a surgir depois do Big Bang. Na verdade, meus amigos, tem galáxias de todo tipo logo após o Big Bang. E vejam, nesse percentual, com galáxias elípticas e lenticulares, não passando dessa coisa de 15% para as lenticulares e 3, 4% para as elípticas. Isso é quase que uniforme em todo o universo. Isso é impossível no tempo do universo e dentro dessa lógica de evolução das galáxias. Aí eu lembro daquele artigo de Ferreira, né, que confirmou que galáxias em disco estão distribuídas por todo o universo, e o artigo que fez o Sacani chorar. Vejam o que eles dizem sobre a elíptica, né, nesse artigo. Outro aspecto notável da evolução da fração do tipo de galáxia é que a forma esferoide, que está ligada à elíptica, é aproximadamente constante, até mesmo nos maiores desvios para o vermelho, mas inferior no nível observado para galáxias locais, contrariando novamente a evolução das galáxias. Aí o próprio artigo diz, geralmente não vemos um aumento no número de galáxias elípticas em redshifts mais baixos, pelo menos até Z1,5, ou seja, até 9 bilhões de anos atrás, você não vê um aumento do número dessas galáxias elípticas, como se prega nessa teoria de evolução das galáxias. E eles ainda complementam, esses autores desse artigo que foi lançado agora, 2 meses atrás, né, dessa equipe do brasileiro, do Leonardo Ferreira. Poderíamos esperar ver mais esferoides em Z inferior, ou seja, mais próximos de nós, ou seja, no universo recente. Se as fusões transformassem progressivamente as galáxias peculiares em elípticas. Isto indicaria que as galáxias elípticas, nas gamas de massa que investigamos, deveriam formar-se morfologicamente relativamente tarde na história do universo. Apesar disso, há indicações claras de que algumas galáxias elípticas estavam morfologicamente presentes muito cedo na história do universo. Ou seja, Sacani, ou seja, meu amigo, as galáxias elípticas que você falou lá no Inteligência Limitada, de que não poderia existir no início do universo, porque senão quebraria e seria um problema sério para o modelo do Big Bang, elas existem. Elas existem. Tá? Aí os artigos de 2 meses atrás, que você mesmo apresentou esse artigo lá no seu canal. Só que você não falou das galáxias elípticas. E isso é que eu acho incorreto, Sacani. Isso é que eu acho incorreto, sabe? No lugar de você apresentar as galáxias e o artigo e as descobertas como tem que ser, não. Apresenta dessa forma relaxada, fingindo que isso não arrebenta com essas teorias que vocês têm de um universo formado e evoluído espontaneamente. Esse tipo de estudo, esse tipo de descoberta, deixa muito claro que essa ilusão que vocês têm é uma ilusão. As galáxias foram criadas prontas, de todo tipo, inclusive elíptica, lá no início do universo. E na mesma proporção. Né? É isso que os artigos estão mostrando. É isso que está escrito aqui no artigo. Vê como os caras complementam o artigo. Apesar disso, há indicações claras de que
algumas galáxias elípticas estavam morfologicamente presentes muito cedo na história do universo. Não foi isso que tu disseste que refutava a teoria do Big Bang? Não foi isso que seria um grande problema? E aí, meus amigos, a gente chega nas chamadas galáxias mais distantes. As galáxias que foram confirmadas com recordes mais distantes. Afunilando aquilo que a gente falou lá no começo do vídeo, da chamada Era das Trevas. Então, recapitulando, Big Bang, 380 mil anos, onde era tudo só radiação. Era das Trevas, onde era tudo só hidrogênio, hélio e algumas estrelas iniciais, e primeiras galáxias, correto? Todas essas galáxias que a gente vai falar aqui para frente, elas estão justamente nessa área, assim, no meio da Era das Trevas, período inicial das Trevas. E tem umas galáxias que a gente vai trazer que está assim, no início da Era das Trevas, certo? Vamos começar pela terceira. A terceira mais distante é a Gliese Z12, que já tinha sido identificada pelo Hubble, mas foi confirmada pelo James Webb. E essa imagem dela, meus amigos, é chocante. Porque percebam a forma elíptica que ela tem. Né? Muitos astrônomos estão dizendo que a Gliese Z12 é, de fato, uma galáxia elíptica, ainda que a gente não consiga ver a forma dela com total perfeição. Essa luz dessa galáxia viajou 13,43 bilhões de anos. Ou seja, ela estaria assim, formada desse jeito que vocês estão vendo, há menos de 350 milhões de anos. A massa dela é o limite do IMF. Jogaram no limite do IMF novamente. 1 bilhão de massas solares. Mas com uma luminosidade absurda. E feito eu falei para vocês, na parte anterior do vídeo, né? Que essa alta luminosidade não é compatível com a massa estelar tão baixa. E foi detectado oxigênio nela também. E aí a gente vai para a segunda. A segunda mais distante, que foi identificada também há pouco tempo, cerca de 3, 4 meses atrás, é do projeto Uncover. Então ela foi batizada de Uncover Z13. Ela tem um desvio para o vermelho de 13,079 e a luz dela viajou, segundo os astrônomos, 13,51 bilhões de anos, e que ela estaria a menos de 270 milhões de anos do Big Bang. Ou seja, muito, muito, muito próxima. Só que aí eles colocaram uma coisa bem, uma massa solar assim, bem baixinha, porque ela já não tem tanto brilho aí, não tá tanto brilho como está sendo mostrado. Isso pode ser, inclusive, poeira estelar na frente da galáxia. Né? Mas aí eles jogaram para mais baixo ainda, colocaram em 100 milhões de massas estelares. Mas ainda assim, essa massa é muito estranha para o brilho dela como ele é. Não só dela, das companheiras que vocês vão ver. E já contém metalicidade nessa galáxia Uncover. O que é metalicidade quando a gente está falando de astronomia? Qualquer coisa que não seja hidrogênio e hélio dentro da astronomia é metalicidade. Dentro dessa visão evolucionista, demoraria também centenas de milhões e até bilhão de anos para se produzir os chamados elementos pesados. Mas jogaram fora também esse tempo. Né? E aí a gente chega na primeira e mais distante de todas as galáxias, que foi descoberta pelo James Webb, confirmada por espectrometria, né? E que a luz dela teria viajado 13,55 bilhões de anos. Essa galáxia estaria a menos de 230 milhões de anos do Big Bang. Como eu falei para vocês, simplesmente jogaram fora, descartaram a Era das Trevas. Né? Mas também colocaram ela com uma massa bem baixinha, de apenas 90 milhões de sóis. Mas percebam que ela é muito mais brilhante do que a massa que foi descoberta, por exemplo, pela Uncover, né? Aquela galáxia que foi descoberta pela Uncover. Essa galáxia, a Jades, ela tem um brilho extraordinário para esse tamanho, para uma massa tão pequena. E mesmo que ela tenha essa massa tão pequena, percebam como chocou os astrônomos. Vejam o que diz, por exemplo, o Peter Van der Kolk, professor de astronomia da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ele vai dizer o seguinte sobre essa Jades GS-Z13, né? Ele participou do estudo, participou da descoberta, participou da confirmação da Jades, e ele diz o seguinte: é surpreendente. Esta galáxia é apenas ligeiramente mais antiga na nossa perspectiva do que o tempo total de existência dos tubarões na Terra, cerca de 300 milhões de anos.
você passa do nada para essas galáxias totalmente formadas, num piscar de olhos. Ele provavelmente está usando uma metáfora de piscar de olhos se comparado ao tempo de vida do universo. Mas é bem representativo do que o James Webb está trazendo de informações a respeito do início do universo. Quando ele está falando do nada, é porque realmente parece que é do nada. Você, quando olha para o universo, por mais próximo que ele esteja do suposto início dele, tá lá galáxias formadas. Não tá galáxias se formando. Não tem estrela de população 3. Tá galáxias formadas. E com formas calmas. Com formas de disco, com formas elípticas, com formas lenticulares. Tá lá no início do universo. Como é possível isso? Essas 3, por exemplo, que estão mais distantes, que foram já confirmadas por espectrometria, elas estão onde vocês podem ver aqui, ó, essa seta em vermelho que mostra o período de Dark Age antes de começar a surgir as primeiras estrelas. Essas galáxias que foram encontradas estão literalmente no meio da Dark Age, no meio de onde eles imaginavam. E isso é uma Dark Age já menor, já reduzida, né? Vocês percebem que elas estão aqui onde está essa seta vermelha, e elas deveriam estar onde está esse triângulo verde, de acordo com os modelos teóricos que foram elaborados antes, né? E outra coisa que é preciso ser notada com atenção. Todas essas galáxias que a gente falou aqui, que estão super distantes, que são super brilhantes, elas têm companheiras. Muitas vezes são aglomerados. A Jades, por exemplo, além da Jade GS-Z13, ela tem a Jade GS-Z12, a Jade GS-Z11, a Jade GS-Z10, e tudo ali pertinho. Essa Z10, por exemplo, que é a mais distante, a primeira foi confirmada com 13,55 bilhões de anos, e essa Jade GS-Z10 foi confirmada com 13,34 bilhões de anos. Ou seja, coisa de 200 milhões só de diferença de anos, da Jade Z13 para a Jade Z10. Ou seja, um aglomerado de galáxias hiperdistantes, extremamente brilhantes. A Uncover, por exemplo, a Uncover Z13 tem uma companheira próxima dela, a Uncover Z12, que é a quarta mais distante de todas as galáxias, com 300 milhões de anos após o Big Bang, segundo o parâmetro que é adotado, né? E jogaram também a massa dela lá para baixo. E do mesmo jeito a Gliese Z12 tem a Gliese Z10, uma outra galáxia muito próxima, muito brilhante. Ou seja, não são galáxias que são esporádicas, ou que foi um acidental, ou que aconteceu de forma isolada. São grupos de galáxias. E lembra novamente o que foi falado naquele artigo lá da Labé, que fala de 40 galáxias mais massivas e mais distantes. Para cada galáxia dessa que é identificada, por quê? Porque a gente está olhando numa janela gravitacional. Vocês lembram disso? Então, quer dizer que tem muito mais dessas galáxias. Eu vou mostrar para vocês. Mas antes, vejam que a Erika Nelson, novamente, vai dizer nesse outro artigo a respeito da GN-Z11. A GN-Z11 é uma galáxia que ficou para trás. Ela era a segunda galáxia mais distante, né, antes do James Webb, e ela ficou para trás. Só que o James Webb conseguiu tirar uma fotometria, trazendo uma imagem mais aproximada dessa galáxia GN-Z11. E isso chocou muito os astrônomos. Nesse artigo, por exemplo, que a Erika Nelson e outros astrônomos publicaram, feito eu falei para vocês, é uma pá de gente que assina os artigos, eles dizem o seguinte: nossa equipe ficou impressionada ao ser capaz de medir as formas dessas primeiras galáxias. Seus discos calmos e ordenados questionam nossa compreensão de como as primeiras galáxias se formaram no populoso e caótico universo primitivo. Veja, seus discos calmos e ordenados questionam nossa compreensão de como as primeiras galáxias se formaram no populoso e caótico universo primitivo. Se elas estão calmas e ordenadas, não teve esse universo caótico primitivo. É simples assim. Não teve aquilo que a gente imaginou. E aí a gente só viu essas 3 galáxias aí e viu algumas companheiras dessas galáxias, mas são muitas galáxias com redshift incrivelmente alto, né, que tem candidatas para
se confirmarem por espectrometria. Percebam, por exemplo, essa F200, Z20, ela estaria ali na boca do Big Bang. Teria Big Bang entre 25 e 50 milhões de anos, pronto. Essa galáxia F200. A gente vai analisar ela com mais calma. Mas tem muitas outras. Essa outra embaixo dela, Z16. A outra, essa S5 aqui também com um Z16. Essa outra F150, Z16. Tudo isso ali a menos de 250 milhões de anos, 230 milhões de anos do Big Bang. SMACS, essa coisa de SMACS, F200, F150, essa outra S5, isso são regiões, zonas diferentes onde estão sendo encontradas. Ou seja, nas lentes gravitacionais que se olha, aonde se olha, está vendo galáxias muito, 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 muito distantes, com Zs absurdos. Essa data do Big Bang, ou ela cai, ou todo o modelo de evolução galáctica tem que cair. Porque eles já chegaram na beira do Big Bang. É Big Bang, galáxia. É modelo criacionista. Né? Por exemplo, essas outras também, Z15, né? Tem outras também, Z14, né? De regiões diferentes, inclusive. Essa daí, por exemplo, a SMACS. Né? E aí, analisando essa que tem o redshift mais alto encontrado até agora, uma das coisas interessantes é notar que essa galáxia já foi identificada há quase 1 ano e meio. E até agora não saiu a confirmação de espectroscopia dela. Né? Então o James Webb há 1 ano e meio que identificou essa galáxia e até agora não saiu a espectrometria dela. Não saiu porque eles não conseguiram analisar uma galáxia que tem um Z20, porque eles não estão interessados, ou porque será que eles não estão deixando publicar? Não está podendo publicar. A galáxia, mesmo que eles digam que essa galáxia tem, sei lá, 10 sóis solares, uma massa de 10 sóis, sabe? Se ela tivesse só 10 sóis, se tivesse só 100 sóis, ainda assim é impossível ela estar lá. Por quê? Porque ela está lá no início do universo mesmo. Ela estaria, assim que terminou o período de radiação, que começa o período de reionização, estaria lá a galáxia formadinha, com menos de 50 milhões de anos. Isso é impossível. Isso é impossível, mesmo para a mente mais crente em fenômenos naturais, em surgimento espontâneo. Isto é impossível. E é interessante porque eu busquei pra caramba, eles ainda não divulgaram nem o que seria a massa inicial dessa galáxia, né? Mas vamos aguardar para ver. Eu fico imaginando como é que se imagina que vai ter saída para todas essas galáxias. Dizer que todas essas galáxias estavam num cantinho especial, ou que todas essas galáxias têm um gás super brilhante especial, ou que todas essas galáxias se formaram espontaneamente, é isso mesmo. Como é que vai se sair disso? Porque chegou no limite. Aquela janela que a gente falou lá no debate de inteligência limitada. Chegou num limite que não dá mais para passar. É Big Bang, galáxia. Né? E será que todas essas que estão aí candidatas vão ser refutadas? Eu acho isso impossível. Né? Mas é esperar. Se eles deixarem publicar os resultados. E aí, para finalizar, meus amigos, a gente vai ver bem rapidinho aqui só 2 coisas também. Porque além de galáxias de todos os tipos, o que o James Webb tem mostrado também é que as outras estruturas do universo também estão presentes, formadas, prontas, massivas, desde o início. Né? Para vocês terem uma ideia de como é surpreendente o que o James Webb está encontrando, esse artigo aí, ele é um artigo ainda com os dados do telescópio Hubble. Ele foi publicado em janeiro de 2021. E o Hubble já estava encontrando buracos negros supermassivos que estavam excessivamente próximos ao Big Bang. Né? Esse japonês aí com cara de super inteligente, esse Fei Yang, ele é o chefe da equipe da NASA que tem esse foco mais voltado para buracos negros. E ele vai dizer, com os dados do Hubble, né, nem com o do James Webb, ele vai dizer o seguinte: os buracos negros criados pelas primeiras estrelas massivas não poderiam ter crescido tanto em apenas algumas centenas de milhões de anos. Por que é que ele está falando isso? Porque com o Hubble começou-se a se encontrar uma grande quantidade de buracos negros no universo inicial.
Só que aí veio o James Webb e arrebentou ainda mais com essas previsões, com esses modelos para o surgimento de buracos negros, ainda mais os supermassivos. Vejam que coisa extraordinária foi descoberta agora, foi publicado esse artigo, agora, 6 de novembro. Não tem o quê? Tem 2 semanas que foi publicado. Esse artigo também é outro que, se vocês forem procurar, o Sacani apresentando, ele está quase chorando nesse artigo também. Acho que eu vou juntar os 3 vídeos e fazer um vídeo só. Procurem a respeito desse artigo, que é chamado de Evidência da Origem de Sementes Pesadas dos Primeiros Buracos Negros Supermassivos de um Quasar de Raio X Z igual a 10. É um título gigantesco. Mas o que é que basicamente, é assinado também por uma pá de astrônomos, o que é que basicamente esse artigo vai dizer? Vai dizer que foi encontrado agora pelo James Webb um buraco negro supermassivo numa galáxia chamada UHZ1, que foi confirmada incrivelmente distante, com 13,3 bilhões de anos, tendo ela menos de 470 milhões de anos após o Big Bang. Segundo os astrônomos, essa galáxia tem uma massa solar de 100 milhões de sóis. O problema principal não é nem essa galáxia estar tão distante e essa massa de 100 milhões de massas solares. É o buraco negro que existe no centro dessa galáxia. Essa galáxia, o UHZ1, ela tem um buraco negro tão gigantesco quanto a massa de sóis em volta dela. É um buraco negro de 100 milhões de massas solares. Para vocês terem uma ideia, o buraco negro Sagitários A, que se encontra no meio da Via Láctea, dessa galáxia supermassiva, com 200 bilhões de estrelas, 300 bilhões de estrelas, é um buraco negro que tem 4,5 milhões de vezes a massa do Sol. Ou seja, tem menos de 5 milhões de vezes a massa do Sol, o Sagitários A, que é o buraco negro que está no centro da Via Láctea. Essa galáxia que eles encontraram há menos de 500 milhões de anos do Big Bang tem um buraco negro tão gigantesco a ponto de ser 20 vezes maior do que o buraco negro na nossa galáxia, que é uma galáxia madura e enorme. Vocês compreendem isso? Não tem absolutamente nenhum modelo que eles previram que fosse capaz de prever um buraco negro desse se formando da forma como eles diziam que se formava um buraco negro. Porque como é que eles diziam que se formava um buraco negro? Era com passar de bilhões de anos das estrelas, uma estrela com uma massa solar muito maior do que a do Sol hoje. Ela colapsava sobre ela mesma, formando uma deformação no espaço-tempo que criava o buraco negro e que esse buraco negro ia se alimentando. Mas como eu falei para vocês, esse buraco negro ele é tão grande quanto o restante das estrelas que está em volta dele, da massa solar que está em volta dele. E qual foi a desculpa que eles arrumaram para poder esse buraco negro estar lá no início do universo supermassivo do jeito que ele está? É que uma grande nuvem de poeira colapsou diretamente no buraco negro. Vejam que loucura, meus amigos. Vejam que maluquice. Os caras passaram a acreditar agora que a coisa colapsou diretamente. Uma grande nuvem de poeira não formou mais estrelas, como se prevê dentro da própria evolução do que eles colocam como Big Bang, da evolução das galáxias. Se previa o quê? Que a poeira ia se tornar estrela, as estrelas iam explodindo e formando novas estrelas. A partir dessas novas estrelas iam surgindo galáxias. Pronto, pularam toda essa etapa e simplesmente a poeira se transformou logo num buraco negro supermassivo. Agora vejam que coisa maluca. Como é que é possível que numa gigantesca nuvem de poeira, que estaria super quente, o centro dela teria se tornado um buraco negro supermassivo e em volta dela, em volta desse buraco, nessa mesma nuvem de gás, teria se formado o restante estrelas. Vejam que coisa maluca. Na mesma nuvem de gás, você teria a formação do buraco negro supermassivo com uma massa tão grande quanto o restante das estrelas em volta dele. Isso é uma maluquice. Isso é uma maluquice.
Acreditar nisso é a necessidade de acreditar alguma resposta, alguma explicação para esse buraco negro que foi encontrado lá no início do universo. E não tem explicação. Não tem explicação. E outra coisa, não é exceção. Esse buraco negro que foi encontrado, esses outros que estavam sendo falados, não são exceção. Tem esse artigo, por exemplo, que foi publicado com o título de James Webb detecta buracos negros gigantes em todo o universo inicial. Ele é de 14 de agosto de 2023, e esse estudo fez uma pesquisa com Z maior do que 4 e menor do que 7. Isso dá em torno de 12,4 bilhões de anos e 13,1 bilhões de anos. O resultado foi o seguinte: essa Christina Ehlers, do Departamento de Astronomia do MIT, nos Estados Unidos, ela diz assim: parece haver uma população abundante de fontes que não conhecíamos e que não esperávamos encontrar. É surpreendente para um astrônomo que estivéssemos errados em uma ordem de magnitude ou até mais. Quando ela fala que é surpreendente em uma ordem de magnitude, está dizendo que eles tivessem errado 10 vezes. Aquilo ali seria 10 vezes mais do que eles tinham previsto, ou mais. Porque, na verdade, deve ser muito mais, meus amigos. Deve ser muito mais. E aí, para fechar esse gigantesco estudo, vocês viram tamanho do trabalho que eu tive para reunir todas essas informações, a gente chega nos quasares, né, que são as maiores estruturas do universo depois das galáxias. Vocês vão notar que qualquer modelo que vocês procurarem antes do James Webb vai dizer que esses quasares demorariam bilhões de anos, são estruturas que demorariam bilhões de anos para surgir em uma galáxia. Mas, como todas as outras coisas que a gente viu até então, está sendo encontrado também lá no universo inicial. Esse quasar, por exemplo, esse quasar J03131806, ele foi descoberto até pelo Hubble em 2021. E ele estaria a 13,1 bilhões de anos, a luz dele teria viajado esse tempo. O mais impressionante não é nem o fato desse quasar estar no bilhão de ano inicial da história do universo. É o tamanho desse quasar. Meus amigos, esse quasar, ele é tão gigantesco, mas tão gigantesco, que ele chega a ser 1000 vezes mais luminoso do que a Via Láctea. Um quasar, que é uma estrutura que está contida dentro de uma galáxia, chega a ser 1000 vezes mais luminosa do que a Via Láctea inteira. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa estrutura. E está lá 600 milhões de anos, 700 milhões de anos depois do Big Bang. Né? Para vocês terem uma ideia, a galáxia hospedeira desse quasar deve ter trilhões de estrelas. Literalmente, trilhões de estrelas. Uma massa solar de trilhões de estrelas para poder suportar um quasar dessa magnitude. E para fechar assim, a conta, nessa galáxia gigantesca que abriga esse quasar, tem no centro dela um buraco negro tão gigantesco, mas tão gigantesco, que ele faz com que todos os outros buracos negros que foram encontrados até então sejam fichinha. Esse buraco negro dentro dessa galáxia, onde fica esse quasar, ele tem uma massa de 1,6 bilhão de sóis. Lembram que aquele buraco negro que eu falei lá, que já foi super surpreendente, a menos de 500 milhões, que é um buraco negro supermassivo, ele era um buraco negro que tinha 100 milhões de vezes a massa do Sol? Pois bem, esse tem 1,6 bilhão de vezes a massa do Sol. Vejam que coisa incrível. Incrível. E está lá há menos de 1 bilhão de anos, há 700 milhões de anos, após o Big Bang. Vejam o que dizem, por exemplo, cientistas que estão estudando esse quasar. Né? A doutora Jin Yang, do Observatório Steward da Universidade de Arizona, nos Estados Unidos, ela vai dizer o seguinte a respeito desse quasar. A energia liberada por um fluxo tão extremo de alta velocidade desse quasar é grande o suficiente para impactar a formação de estrelas em toda a galáxia hospedeira. É um quasar tão gigantesco que ele abala
o restante da galáxia inteira. E é uma senhora galáxia gigantesca. Né? Esse outro estudioso de quasares, esse bonitão aí, o Joel Hennaui, acho que é assim, professor da Universidade de Santa Bárbara, nos Estados Unidos, ele vai dizer o seguinte também: nos próximos anos, o satélite Euclides da Agência Espacial Europeia e o telescópio espacial James Webb da NASA nos permitirão encontrar, talvez, 100 quasares a essa distância ou mais. Essa estimativa já foi antes do James Webb. Isso já está na casa dos milhares. Eles já imaginam que existem milhares de buracos negros e de quasares como esses que a gente está vendo. E aí, meus amigos, para fechar, finalmente, percebam que tudo isso, todas essas provas que eu trouxe para vocês, de galáxias de todo tipo prontas desde o início, de buracos negros supermassivos prontos já lá desde o início, de quasares pronto desde o início do Big Bang, ou bem próximo ao início do Big Bang, de presença de oxigênio, água, todas essas coisas mostram que não houve essa evolução que é imaginada pelos astrônomos. As coisas foram criadas prontas. É o que o design inteligente prega, é o criacionismo prega, é o modelo que foi criado, o modelo de criação, o modelo de designer. Isso, aliás, é o único modelo, o modelo do design inteligente, o modelo do criacionismo, são os únicos modelos em que não se contraria a segunda lei da termodinâmica, em que não houve essa coisa do mais simples passando para o mais complexo, se auto-organizando. Isso não acontece. A segunda lei da termodinâmica não permite que isso aconteça. Compreendem isso? Então, o que é que aconteceu? O universo foi criado, foi energizado desde a sua origem, com essas estruturas muito próximas do que a gente vê hoje. Pode ter havido colisões entre galáxias, pode ter havido, com certeza está havendo supernovas, ou seja, estrelas estão morrendo, mas isso está dentro da entropia do universo, daquilo que é esperado pelas leis da física, pela uma das leis basilares da física, que são as leis da termodinâmica. Então, a segunda lei da termodinâmica vai dizer justamente isso, que uma coisa é criada pronta e que ela entra em desordem com o tempo. Naturalmente, ela entra em desordem. E isso é o que a gente vê no universo. E aí a gente chega, né? Aqui tem as referências, né? Eu vou deixar todas elas aqui para vocês verem depois. E aí a gente chega agora no final do nosso vídeo, às 5h17 da manhã. Vocês estão vendo que até a luz mudou aqui, que até a luz do vídeo mudou. Mas eu quero fazer uma reflexão com vocês de lá do começo desse vídeo, ou seja, de 2h30 atrás, de quase 2h30 atrás. Lembra do vídeo que eu mostrei para o Sacani? Do Sacani lá dando aquela palestra dele lá, em que ele fala que nós temos uma probabilidade maior de vivermos numa simulação do que não vivermos numa simulação. E que, para ele, um sinal disso seria uma luz de poste piscando. Meu amigo Sacani, meus outros amigos ateus, reflitam. Olhem essas estruturas magníficas. Olhem que coisas extraordinárias o James Webb está mostrando. Olhem como está refutado, absolutamente refutado, essa ideia de evolução cósmica. Olhem como as coisas foram criadas prontas. Olhem a magnitude do Criador que fez tudo de vez. E que é isso que está sendo mostrado nos dados. Sigam realmente os dados. Sigam o que as evidências da astronomia estão mostrando. E vocês vão ver que foi tudo criado pronto. E desde o início. Tá bom, meus amigos? Muito grato a todos vocês que me acompanharam até aqui, que acompanharam esse vídeo até o final. Eu quero pedir encarecidamente para vocês compartilharem esse vídeo, deu muito trabalho. Foram 2 semanas direto de estudo, de juntando material, de organizando todo ele, apresentando a forma, montando a forma de apresentar ele, para poder trazer esse vídeo completo para vocês, para nessas 2h30 aproximadamente, vocês terem essa noção completa do que o James Webb tem descoberto, de como isso se encaixa dentro do que o design é inteligente e até dentro do que o criacionismo prega.
ou do modelo que a gente coloca. E eu quero muito pedir a vocês que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês comentem. É muito importante que vocês comentem nos vídeos, porque isso gera engajamento, tá? Dá o joinha aqui, faz aquele pacotão, compartilha, se inscreve se você está chegando hoje no canal, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para poder você não perder nenhuma novidade aqui. Vê os outros vídeos, eu vou botar aqui o vídeo do Sacane versus Sacane, que ficou muito legal assim o vídeo, 5 minutos muito divertidos. Vou botar o vídeo também refutando o Pirula e o pessoal lá dos 3 elementos. E assim, meus amigos, quem puder colaborar com o canal, compartilhando, dando um like, ou fazendo um pix, aí eu não sei onde é que vai estar, eu vou botar aqui. Eu agradeço muito a vocês e agradeço demais de coração a atenção e vocês terem ficado aqui até o final conosco. Muito grato, meus amigos, e fiquem com Deus, fiquem com o designer.